Eu sou a professora Jéssica Marciela. Continuando nosso estudo sobre os átomos, vamos fazer distribuição eletrônica. Ela é a organização dos elétrons ao redor do núcleo do átomo. Ele vai ocupar níveis e subníveis de energia dessa eletrosfera, representado pelo quântico principal N. Aqui, ó. Cada nível ele é composto por subníveis, representado pelo quântico secundário L, cuja energia está associada com a trajetória de movimentação desses elétrons. A distribuição eletrônica ela vai permitir a gente prever alguns aspectos importantes, como a tendência dessa formação de cátions e ânions, como a formação dessas ligações químicas, como a posição de um elemento na tabela periódica. De acordo com Rutherford-Bohr, compõe da eletrosfera do átomo são energias distintas. Então, ele vai ser sempre identificado com um número inteiro positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele vai ser chamado de número quântico principal, que vai ser o N. E é representado por essas letras maiúsculas aqui, ó, que é o K, L, M, N, O, P, Q. A camada K corresponde ao primeiro nível de energia, que é o N igual a 1. Sendo mais próximo do núcleo e menos energético em relação ao núcleo, enquanto que a camada Q, ela representa o nível 7. E ela vai ser, assim, mais distante e é de maior energia. Cada nível, vocês podem observar que ele possui uma quantidade máxima de elétrons. Lembra que lá na tabela periódica eu mostrei para vocês que a camada ela estão representada por linhas horizontais na tabela periódica de 1 a 7? Os elementos que constam nessas linhas, elas representam o mesmo número assim máximo de elétrons e também o mesmo nível de energia, de acordo com essas camadas. Então, com isso, é possível observar que esses elétrons eles se encontram em níveis e subníveis de energia. E assim, cada um possui uma quantidade específica de energia. Os subníveis ou subcamadas de energia constituem divisões de energia do átomo. Ele representa diferentes energias. E eles foram propostos por Arnold. Logo após Bohr, ele escrever aqueles postulados que modifica o modelo atômico de Rutherford. Então, a camada de valência ela é a última camada eletrônica, ou seja, a camada mais externa do átomo, segundo a regra do octeto. Os átomos eles possuem essa tendência de estabilizar e de ficar neutro. Isso acontece porque quando eles apresentam a mesma quantidade de prótons e nêutrons, por exemplo, 8 elétrons na última camada eletrônica, posteriormente à camada de valência, surgiu esses subníveis de energia, que é representada pelas essas letras minúsculas, que é o S, P, D e F, e cada subnível desse suporta um número máximo de elétrons. A fundamentação desses subníveis de energia está nos princípios da mecânica quântica. Ele pode ser interpretado assim de uma maneira mais simplificada. A gente tem os níveis de energia, que é aqui, ó, os níveis de energia, que é a distância média entre um elétron e o núcleo. E nós temos aqui o subnível. Ele indica a geometria da órbita que cada elétron ocupa dentro desse nível. Subnível, eles são identificados por números inteiros e é chamado de número quântico secundário. E ele é representado por L. E são simbolizados aqui, ó, pelas essas letras. E a ordem crescente de energia, que começa aqui do S, ó. O S suporta 2, o P suporta 6, o D, o máximo 10, e o F aqui, ó, no máximo 14. A combinação dessa capacidade de preenchimento dessas camadas e subcamadas que vai determinar quantos subníveis estão presentes em cada nível. Os períodos são determinados pelas essas linhas horizontais, ó, a quantidade de nível do elétron. Ó, isso daqui são os períodos. Como a gente vai fazer essa distribuição que eu acabei de falar do enxofre? Através dessa aqui, ó, do diagrama de distribuição eletrônica, ou também conhecido como diagrama de Linus Pauling.
em alguns materiais didáticos. Focando aqui no diagrama, os subníveis de cada nível são ordenados nesse sentido crescente de energia. Observa a seta aqui, ó, seguindo a regra de maior estabilidade dessa eletrosfera. A ordem desse preenchimento é indicada por essas setas, com um número à esquerda que representa o nível de energia, que é o N. Olha, 1, 2, 3, então tá aqui, ó. Olha, 1S2. Então, esse nível de energia ou camada. Aqui vem o subnível ou subcamada. E esse expoente, ele é a capacidade máxima de elétron dentro daquele subnível, que é a distância do núcleo ao elétron. Então, quanto mais baixo um elemento vai estar na tabela, mais camadas eletrônicas ele vai ter. Lembra que foi explicado que essas colunas verticais são chamadas de grupos em família? Por exemplo, a distribuição eletrônica pelo diagrama, o subnível 4S é preenchido antes do subnível 3D, mesmo ele estando em um nível superior, porque ele vai respeitar a ordem crescente de energia dos níveis. Assim, você pode observar ali ó, que o 4S ele é o mais externo do átomo e continua sendo a camada de valência, mesmo possuindo menor energia que o subnível 3D. Vocês podem observar aqui. Então, esses fenômenos, eles são previstos pelas regras de Mondelung. Por quê? Ele considera que o somatório entre os números quânticos principal, que é o N, mais o L, e ele fala que quanto menor for o valor da soma, N mais L, menor será a energia daquele subnível, determinando a ordem do preenchimento desses elétrons. Portanto, existem duas abordagens nessa distribuição eletrônica energética, que é a energética, que é considerando o sentido energético crescente dessa energia do subnível, e a geométrica, que vai evidenciar o subnível mais externo, qual é a camada de valência desse átomo para a formação de cátio e ânion. A distribuição eletrônica de um elemento químico, ele é feito considerando o número atômico desse elemento. Esse número atômico, ele indica a quantidade de prótons e elétrons nesse átomo, que são os átomos, eles são eletricamente neutros, e a distribuição eletrônica também vai ser adaptada de acordo com esses íons. Ele vai considerar se houve ganho ou se houve perda desses átomos. Por exemplo, o oxigênio aí, a gente tá vendo que o número atômico dele é o 8. Então, significa que ele tem 8 elétrons e 8 prótons. O Z é igual a P, que é igual a E. Então, a configuração eletrônica, em sentido crescente dessa energia, é de 1S2, 2S2, 2P4. Se você somar aqui em cima, aqui, ó, 4 mais 2 mais 2 vai dar 8, que é exatamente o número atômico dele. O alumínio, ó, 13, a mesma coisa. Seguindo aqui, ó, o diagrama. Porém, por exemplo, o ferro, ele tem 26. A configuração eletrônica do ferro, ele era para ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Vocês observaram que aqui, ó, o D tá vindo antes do S? Que esse aqui, ó, é o subnível mais externo. Porém, esse é o subnível mais energético. E ele automaticamente, ele acaba sendo a camada de valência. Ó, aqui o mais energético e aqui, ó, a gente concorda que ele é o mais externo. A distribuição energética, ela é diferente dessa distribuição geométrica. Aqui nós temos a distribuição energética e aqui a gente tem a distribuição geométrica. A camada de valência é onde ocorrem as interações químicas. Ela é a última camada que acomoda os elétrons no átomo. Você observa que não foi necessário fazer uma distribuição eletrônica em todas as camadas, visto que o número atômico aqui do ferro é só 26, então não foi necessário eu fazer ela até embaixo. E a soma desses expoentes, se você somar todos os expoentes, vai dar 26. Ou seja, o número total desses elétrons
presente no átomo desse ferro. Quando a gente fala de íons, a distribuição eletrônica, ela considera se houve ganho ou perda de elétrons. Por exemplo, um cátion, ele perde 2 elétrons para formar um cátion bivalente. Já o ânion, quando a gente fala ânion, ele ganha 2 elétrons para formar um ânion bivalente. Por que isso é importante? De acordo com essa distribuição eletrônica, a letra que o subnível que acaba a distribuição da sua camada de valência vai determinar o local onde ele se encontra na tabela periódica. Por exemplo, o bloco S, ele está localizado à esquerda da tabela, ele vai representar por todos os metais alcalinos. E o grupo terroso, que é o antigo grupo A, ele vai ser todos terminados com S, e também o bloco P. O bloco P, ele é localizado à direita da tabela, ele vai incluir todos os não metais, os semimetais, que também pode ser chamado de metalóides, e alguns metais. Já o bloco B, ele está no centro da tabela, são todos aqueles metais de transição e ele compõe o grupo B. Dentro do grupo B vai estar o bloco D e o bloco F. Sempre que você fizer a distribuição, chegar até aqui ao subnível F, você pode procurar lá nos lactanídeos e nos actanídeos, localizado ali separadamente na parte inferior da tabela, que pertence ao grupo B. E disso tudo, que o principal para se lembrar para as próximas aulas é o quê? Que a distribuição eletrônica, ela é a forma de como os elétrons vai se organizar nos níveis e nesses subníveis na eletrosfera desse átomo. Que a eletrosfera aqui, ó, ela é composta por camadas ou níveis de valor específico de energia. Lembra lá que ele tem 7 camadas? Então, esses níveis, eles vão ser identificados por um número quântico, que vai ser o N, representado por esses números inteiros sempre positivo. E o melhor, que a gente tem que lembrar que quanto menor esse valor de N, menor é a energia do nível. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia desse nível. E esses níveis ou camadas, eles têm subdivisões, que têm energias bem definidas, são chamadas de subnível ou subcamadas. Lembra lá do S, P, D e F? Esses subníveis, eles estão associados à trajetória que o elétron vai exercer dentro desse nível atômico. Vai ser ensinado isso mais para frente, e vocês vão precisar lembrar disso aqui. Os subníveis, eles são chamados assim de um número quântico secundários, e ele sempre vai ser representado pelo L. E esses níveis, eles possuem uma capacidade máxima de receber elétrons. E eles são formados por diferentes subníveis. Lembra? Aquele diagrama de energia ou diagrama de distribuição eletrônica, ele vai organizar níveis e subníveis em sentido crescente de energia. E essa configuração eletrônica do átomo, ela é obtida conhecendo o seu número atômico, ó, para fazer o diagrama de distribuição eletrônica. Esse número atômico, ele é o Z, e ele define a quantidade desses prótons em átomos neutros e a quantidade de prótons que é igual a elétrons. A configuração eletrônica desse íon, ele é obtida por meio do número atômico do elemento, considerando se ele tem elétrons perdidos ou se foi recebido durante a formação desse íon.